Olá, olá pessoal, seja todo mundo aí muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Infratech Podcast, em parceria dessa vez aí com a ABCR, aqui dentro do Bienal de Rodovias. Um evento fantástico aí, tá cheio demais, com bastante gente, muito conteúdo bom aqui pro pessoal. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai estar falando aí um pouco do tema de como a gente pode estar melhorando a experiência do usuário nas rodovias, né, nas concessões. E para isso, a gente está aqui junto com o Guilherme Sampaio, diretor-geral da NTT. Estamos com o Alberto Lodi, diretor-geral de concessões do Grupo Eco Rodovias, e com o Ricardo Pérez, diretor-presidente da Caminhos da Serra Gaúcha, da CSG. Então, pessoal, Guilherme, Ricardo e Alberto, obrigado aí por toparem conversar com a gente. Sejam bem-vindos, fiquem bem à vontade. E para a gente começar, vou pedir para ti, Guilherme, que está na agência, contar um pouco aí como que a NTT está entendendo as novas iniciativas, né, para melhorar a experiência do usuário. E como que vocês estão vendo essas iniciativas serem implementadas, né? Seja a nível contratual, a nível de cooperação com as concessionárias, enfim. Maravilha, João. Quero primeiro agradecer pelo convite da Infratech em parceria com a ABCR. E é uma alegria muito grande poder compartilhar a experiência nossa, a construção, com pessoas que conhecem e realmente são as propositoras desse processo. Alberto Lodi, da Eco Rodovias, Ricardo, que está aí nas concessões estaduais. E trazer que a tecnologia surge nesse processo de evolução do programa de concessões. A gente olha muito para a concessão de rodovia de obras, grandes obras, duplicação, viaduto, passarela, diamante, obra de arte especial, enfim. Mas a gente tem visto que o processo é evolutivo. E a externalidade que vai além das grandes obras é o processo de serviços que tem para os usuários, guincho, médico, mecânico, dentre outros, mas agora um olhar que tem tido no core buscado pelas concessionárias, esse momento de iniciativa das próprias concessionárias, que é o quê? Melhorar a experiência do usuário. Então, quando a gente olha a tecnologia, e primeiro que a gente busca implementar no ambiente nosso, é da gestão interna. Contrato, fiscalização, parâmetros, etc. Mas começou a surgir um processo de uma ferramenta regulatória, pelo menos no nosso ambiente da NTT, que é o Sandbox. E aí surgiu iniciativas que a gente viu no ambiente nosso, primeiro, de trazer o Free Flow, que é a passagem livre, sem cabines de pedágio, e posteriormente com o Sandbox, a iniciativa da pesagem em movimento. O que isso quer dizer? Sem ser aqueles postos de pesagem veiculares existentes ali, aquelas filas grandes e algumas rodovias que a gente vê. O que a gente percebe é trazer o que para o usuário? Uma fluidez maior, uma segurança efetiva e principalmente ter uma experiência que vá além daquele trânsito, daquele fluxo natural. Poder possibilitar a ele as externalidades de uma viagem mais fluida, mais segura, mais eficaz, mais eficiente. Quando você olha isso, vai não só para o cidadão usuário de veículo leve, mas também por parte de veículos pesados, que é o tráfego de cargas, que é o principal o modo utilizado pelo transporte brasileiro. E trazer que as concessionárias têm tido muita iniciativa de nos provocar, de falar assim, estou cheio de inovação que nós estamos buscando em outros países, por que não trazer para o Brasil? E o que a gente tem percebido é que a gente teve que criar um ambiente que possibilitasse isso, não num contrato engessado. Não está previsto, nós não vamos fazer. Então nós temos visto esses movimentos das concessionárias, e sou testemunha aqui do caso da Eco Rodovias, que é uma grande parceira nesse processo, que tem iniciado conosco o HSWin, apesar de movimento, como disse, e também buscando a implementação do Free Flow, e dentre outras tecnologias, como conectividade, etc. Legal. Boa, e até, já que comentou do Grupo Eco, vou perguntar para ti aí, Alberto, como que o Grupo Eco tem trabalhado em relação aí à experiência do usuário, até pensando um pouco que faça sentido para o usuário usar a rodovia pedagiada, sem necessariamente precisar e ficar pensando em usar o atendimento ao usuário, né? Precisar usar uma ambulância, precisar usar algum guincho, mas que ele entenda que faça mais sentido ele usar uma rodovia concessionada do que qualquer outra rodovia que não esteja sob concessão, né? Sobre gestão da concessionária, além do serviço de atendimento de fato ao usuário. Bom, obrigado, João. Cumprimento aqui meus colegas também, Guilherme e Ricardo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom, eu acho que os contratos de concessão, eles têm tido uma evolução muito grande, né? Desde o início do programa de concessões, a evolução tem sido muito boa, né? E acho que é legal a gente dizer que a questão da experiência do usuário, do cuidar do nosso usuário, isso está na essência do programa de concessão, desde o início, né? E a gente vem aprimorando isso a cada vez mais, né?
Você pega a Eco-Rodovias e junto com outras concessionárias também, né, elas têm, além de cumprir com rigor o seu contrato de concessão, que eu já falo que é um contrato que ele já abarca muitas melhorias em relação aos primeiros contratos, né? Mas a gente sabe que uma questão de um programa, de uma operação rodoviária, ela é algo muito dinâmica, né? E as necessidades do usuário, elas também vão surgindo novas necessidades. A tecnologia, conforme o Guilherme colocou, mesmo de automóveis, hoje tem o automóvel elétrico, né? Veículos autônomos, já se fala disso. Então a gente tem que nos antecipar a essas questões e prover as nossas concessionárias, as nossas rodovias, de condições para que o usuário ele tenha uma viagem segura, né? Aliás, segurança é primordial, é inegociável, né? Com fluidez, e que ele chegue com conforto, né? E que ele tenha realmente uma experiência satisfatória, bacana em passar por nossas rodovias, né? Então o Guilherme citou aí também a questão, olha, o free flow, né? Vamos lembrar que lá no início do programa não existia nenhum pedágio automático, né? Depois vieram o pedágio automático, e hoje nós temos as operadoras de pedágio automático sem parar, Connect Car e entre outras que já estão aí. Isso já foi uma melhoria na experiência do usuário que ocorreu já num passado, né, mas que hoje é impensável você não admitir uma questão como aquela, né? A gente tem implantado também melhorias, também formas de pagamento, o cartão NFC, né, que nós implantamos em São Paulo, que não era uma obrigação contratual, né, a questão do free flow. Então, eu falo o seguinte, os contratos, eles precisam de ir se adequando na medida que as novas tecnologias vão chegando. As melhores experiências também vão se apresentando, as demandas dos usuários também, né? E isso a gente faz muito, com muita parceria com o poder concedente, no caso aqui a NTT, esse lançamento desse ambiente regulatório, onde a gente pode, né, experimentar algo que é importante e que vai melhorar ainda mais a experiência do usuário, né? A gente tem feito. A Eco-Rodovias, ela tem um programa de inovação interno que estimula também todos os seus colaboradores a trazerem sugestões do que possa no seu dia a dia melhorar essa condição para o usuário, porque ninguém melhor conhece as necessidades do que quem está lá no front, lá na frente, né? Então isso é muito bacana. A gente estimula que o próprio colaborador também, nós temos programas para isso, além de treinamentos e uma série de coisas, né, para fazer exatamente com que isso ocorra e a gente esteja sempre aprimorando essa experiência para o nosso usuário. Bacana, bacana. E até a gente é de Santa Catarina, né, da Cartado. Minha família é do Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul o pessoal sempre foi muito contrário a pedágio, né? Pelo menos os feedbacks aí que eu recebo de amigos e familiares lá do Rio Grande do Sul é que eles não gostam de pedágio, não, né, até então não gostavam quase nada de pedágio. Eu queria entender, Ricardo, como é que vocês estão contornando essa situação lá, quais são as ações que a CSG tem feito para mudar um pouco esse pensamento também do pessoal e de fato entregar aí o serviço de qualidade que vocês estão entregando. Ok. Bom, obrigado, João, Roberto, Guilherme, pela oportunidade de falar com vocês aqui. Esse foi um desafio muito grande, ainda está cedo. A cada dia que passa a gente percebe que o desafio está ficando um pouco menor, vamos dizer assim, porque quando ele chegou, a nossa concessão é daquele tipo em que você assume a cobrança do pedágio que estava sendo cobrado até então e você começa a trabalhar a partir daquele momento e continua cobrando o pedágio. Então, todo esse ranço, vamos dizer assim, que existia das concessões anteriores ali, a gente teve que absorver. Mas a nossa estratégia foi mostrar trabalho. Então a gente trabalhou bastante, a gente mostrou que a gente é diferente, a gente foi ali para trabalhar e mostrar uma experiência para o usuário que seja interessante para ele. E agora a gente percebe que a cada dia que passa, a gente está sendo mais aceito, vamos dizer assim. Então as pessoas começam a entender, na verdade, o que é uma concessão rodoviária moderna e como é que ela atua para melhorar a experiência dos nossos clientes, no caso, não tratando como usuário, né? A gente percebeu que esses eventos climáticos que aconteceram recentemente, né? Lógico, de maio foi o maior deles, mas outros que já aconteceram desde o ano passado, a gente percebe que a cada atuação nossa com resposta rápida, a gente conseguia
angariar mais, vamos dizer assim, as pessoas a nosso favor, né? Passaram a compreender melhor o que a gente fazia ali. Então, quando a gente assumiu a concessão, a principal cobrança era assim, poxa, por que está cobrando tão caro assim o pedágio? O que vocês estão fazendo? Quando a gente começou a mostrar realmente o que a gente faz, aí as pessoas começaram a olhar que realmente ali existe uma vantagem. Por exemplo, em maio último ali, a Caxias do Sul, que é a segunda cidade do estado, ela ficou ilhada. Ela não tinha ligação nem para o norte, nem para o sul, nem leste, nem oeste, ficou ilhada. Farroupilha também, que é vizinha ali de Caxias do Sul, mesma coisa. Começou a faltar combustível, começou a faltar alimento ali na cidade. E a gente conseguiu trabalhar em 5 dias, a gente conseguiu restabelecer pelo menos uma ligação, mesmo emergencial, com o Vale, que até então, ou seja, indo para a capital, né, Porto Alegre. A partir daquele momento a gente percebeu que mudou totalmente a situação nossa ali. Então as pessoas entenderam o que a gente estava fazendo ali, né? E 17 dias depois dessa liberação de 5 dias, a gente conseguiu liberar uma rodovia importante, que é a 122, entre Farroupilha e São Vedelino. E a gente conseguiu fazer a ligação do aeroporto de Caxias com Porto Alegre. Porque Porto Alegre está com o aeroporto ainda interditado. Então Caxias passou a ser o aeroporto, vamos dizer assim, o segundo mais bem utilizado, mais bem procurado, né? Uhum. E quando isso aconteceu, a gente percebeu que nós ajudamos a sociedade, as pessoas conseguiram entender, tanto os lindeiros ali da nossa concessão, como os passantes, vamos dizer assim, né? E a gente percebe que agora, a cada tempo que passa, está melhor, a situação está cada vez melhor. Legal, isso que você comentou, realmente, assim, essas mesmas pessoas que são amigos meus e familiares que falavam muito mal das concessões, eles conseguiram perceber uma diferença absurda na qualidade e na agilidade do tratamento dessas questões dos eventos climáticos que houveram, e mudou muito a cabeça deles. Eles viram que de fato tem muito benefício e faz muito sentido para eles de fato tá utilizando de fato uma rodovia pedagiada, né? E Guilherme, pensando nisso, a NTT tem algum tipo de análise, não sei se de dados ou algum tipo de pesquisa de satisfação para entender como que está a percepção geral da sociedade brasileira em relação às concessões? Existe algum trabalho de pesquisa nesse sentido? Se existe, puder compartilhar aí com a gente? Tem sim, João. Primeiro, nós temos uma obrigação legal, prevista em lei, na lei das agências, que é uma pesquisa de satisfação do usuário. Ela é realizada anualmente nos 4 modos de regulação de competência da agência, que é o transporte rodoviário de cargas, passageiros, concessão de rodovias e ferrovias. Então é um processo que é feito por parte da agência anualmente para ver a satisfação do usuário da qualidade dos serviços prestados. Paralelo a isso, nós temos uma base de dados muito importante que é da própria ouvidoria, que nós recebemos ali as reclamações, apontamentos que eventualmente são feitos pelos usuários ou pelos clientes, a nomenclatura que tem sido utilizada também atualmente por algumas concessionárias. E outra forma é o nosso próprio processo de fiscalização. Ao proceder à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, te permite ver também a satisfação daqueles usuários que são os nossos regulados, cargas e passageiros, e por sua vez também são os usuários das rodovias. E nós temos percebido pelos números de atendimentos, de melhorias, de avanços, feedbacks positivos nesse processo e o reconhecimento da diferença de uma rodovia concedida por uma rodovia pública. Rodovia pública, nós temos visto níveis melhores de investimentos, seja no âmbito federal como também estadual, mas inquestionavelmente o programa de concessões de rodovias, tanto federal quanto estadual, permite ao usuário ter uma diferença na sua resposta, no seu retorno. Percebe o caso que o Ricardo trouxe da atuação que teve de pronto retorno no Rio Grande do Sul. A gente sabe o processo de mobilização que teve público, mas o pronto retorno que um privado consegue ter é muito mais efetivo e os acessos dele também. Paralelo, outros pontos, pequenas características são as bases de serviços operacionais que existem no centro de atendimento, os SAUs, que é o Serviço de Atendimento ao Usuário, outras nomenclaturas que se dão, onde o usuário pode parar o seu carro, algumas bases têm um carregador para veículo elétrico, tem ali um ambiente com banheiro confortável, um fraldário para utilizar, uma internet às vezes para fazer ali uma conectividade, uma resposta de trabalho, e alguns pontos até interessantes numa rodovia da própria Eco, talvez a própria Montes deve colocar aqui, um chimarrão ali no Rio Grande do Sul. Interessante o detalhe que cada
concessionária tem para atender aquele público seu e ter realmente um nível de satisfação. Então nós temos percebido realmente avaliações positivas e quando tem crítica a gente consegue intervir, criar esse ambiente de, às vezes até sadio de competição entre um concessionário e o outro. Então aqui vem uma iniciativa que, peraí, tá fazendo lá porque o outro não vai fazer também. E o próprio usuário começa a cobrar isso também, Exatamente. né? Exato, Como é que tem sido? Vocês têm 11 concessões, né, Lodi? Isso. São 11 concessões em 8 estados. Em 8 estados. Da federação, né? E é isso, a gente procura, obviamente, levar um jeito nosso eco de operar mesmo, de cuidar do nosso usuário, né? De fazer com que ele tenha a melhor experiência mesmo, né? Tanto do ponto de vista da operação da rodovia. Hoje em dia o que a gente está falando aí, a questão, as tecnologias, a inteligência artificial, né? Trazer isso para câmeras de monitoramento, trazer isso para sistemas operacionais, onde se pode fazer melhores análises de dados, para que você possa fornecer informação precisa em tempo real para o usuário, né? Então isso tudo é o que a gente vem buscando para que ele melhore a experiência, ele consiga planejar a viagem e mesmo estando na rodovia, ele já vai recebendo informações, né, dentro das suas necessidades, seja um posto de parada de descanso para caminhoneiro, postos de abastecimento ou mesmo em bases operacionais. Então essa questão a gente tem tratado bastante de maneira a melhorar exatamente essa experiência dos nossos usuários, né, para que ele tenha uma viagem tranquila, fluida e sobretudo com segurança. A questão da infraestrutura, quando a gente amplia uma infraestrutura, quando você coloca equipamentos de proteção e segurança, melhora uma sinalização noturna, mesmo quando tem alguma intervenção de obra, sinalização tem que ser muitíssimo bem feita, né? A prova de falhas, né? No conceito da rodovia que perdoa, porque o principal é a gente cuidar desse usuário, né? E a preservação da vida. Isso é fundamental, é inegociável. Perfeito. Isso a gente vê que, quando a gente fala de experiência do usuário, todas as áreas da concessionária elas estão envolvidas, né? Desde a operação, o jurídico, financeiro, até a equipe de engenharia com a gestão de ativos, todo mundo vai estar envolvido para de fato garantir que o usuário tenha a melhor experiência na viagem, né? E até, Ricardo, Ricardo e Lodi, vou direcionar para vocês dois essa. Mesma pergunta que eu fiz para o Guilherme em relação aos dados, pesquisa de satisfação. Vocês, concessionários, também fazem pesquisa de satisfação dos usuários de vocês? E se fazem, vocês conseguem perceber algum tipo de aumento na satisfação do cliente, do usuário em relação ao longo do tempo, isso? Sim, a gente tem. Historicamente, a gente sempre fez essas pesquisas e os níveis de satisfação do usuário são muito bons, né? Muito bons, próximo de 90%, é impressionante. Agora, é importante você ver quando você começa, assume um trecho novo, feito nós recebemos recentemente, ganhamos lá em 22 o leilão da nossa Eco Rio Minas, né, que é o trecho da 116, ligando o Rio de Janeiro, o Arco Metropolitano até Governador Valadares, né? Aí você tem aquela fase inicial, que são dos trabalhos iniciais, onde você recebeu a rodovia do bem público e a partir daí você coloca os trabalhos iniciais, que é uma recuperação emergencial da rodovia, né? Então você reforma pavimento, sinalização, né, e já começa nas primeiras obras emergenciais. E isso, o retorno que a gente percebe dentro de pesquisa e tudo, do usuário já é imediato. É imediato o nível de satisfação do usuário em relação a isso, né? Então, isso é feito, funciona, é um dos mecanismos das informações que a gente tem para estar aprimorando o nosso serviço. Porque o nosso objetivo é cuidar do usuário, né? Então, isso aí funciona muito bem. Perfeito. Ricardo, como é que vocês estão fazendo esse acompanhamento aí da satisfação do usuário? Então, ali com a gente, agora que não temos mais praça de pedágio na concessão, é só o free flow, então a gente não tem aquele contato direto, vamos dizer assim, com a praça de pedágio tem com o nosso cliente. Mas a gente mantém os contatos ali, que são as redes sociais, tem uma boa penetração com as redes sociais. A gente mantém também a ouvidoria, que está ali também. E a gente tem mais 2 canais que são diferentes, que um é o 0800, que é o que chama de CAC, né? Onde as pessoas ligam para tirar dúvidas do free flow, pagamento, coisas assim. E tem também um outro setor que a gente criou, que é nas nossas BSOs, além das 5 que são obrigatórias, nós criamos mais 4 auxiliares para atender esse pessoal que passa pelo pórtico de free flow
E às vezes tem alguma insegurança, ou quer pagar em dinheiro, daí ele acaba parando numa base mais próxima do que só aquelas 5 que nós tínhamos, né? Então esses são os nossos canais que a gente consegue ter o contato e receber informação. E a gente percebe que, à medida que o tempo está passando, realmente está melhorando. Assim, recebemos até ligação de elogios, né? Que legal. Coisa que, quando você recebe um elogio, você pode multiplicar aquilo por 10 ou 20, né? Porque as pessoas não costumam ligar, perder o seu tempo para fazer um elogio. Agora, para reclamar, é fácil, né? Sim. Então a gente percebe que nós estamos recebendo elogios tanto diretamente nesses canais e também diretamente. O Samuel acabou de falar dos teus parentes lá da região, empresários em volta, que a gente também tem bastante contato. A gente percebe que a satisfação está aumentando, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, aquele ranço que nós tínhamos quando a gente chegou ali de concessão rodoviária, mas agora a gente percebe que melhora a cada dia, né? Seja por questão da fluidez do tráfego, a questão do pavimento da rodovia, como também até o próprio atendimento ao nosso cliente, né? Porque quando você chega numa rodovia que ela está na situação que a gente pegou até então, o cliente passa pela rodovia, se tiver esburacado, ele fica olhando para a pista, né? Para desviar do buraco, né? Quando você conserta o buraco, ele começa a olhar para o lado. Então ele vê que falta uma sinalização, ou uma roçada, ou uma exigência vai aumenta bastante, né? E a gente percebe que a gente, desde quando chegou na concessão, a nossa principal prioridade foi tratar da drenagem da rodovia. Isso foi o ponto principal. Depois que a gente foi trabalhar no pavimento. Quando a gente fez isso, a gente arrumou o pavimento, então as pessoas já conseguiam olhar em volta, via que estava tudo certo, e ao mesmo tempo não tinha aquele problema, por exemplo, de aquaplanagem, porque não ia mais água para a pista, né? Então a gente percebeu que a nossa atuação e o acompanhamento disso por esses canais que eu falei, mostra que a gente está tendo bastante sucesso. Perfeito. O Ricardo colocou um ponto bacana, que vale ressaltar, a questão hoje com as redes sociais e tudo mais. Então, é impressionante como você recebe também, pode ser críticas, sugestões, mas elogios também, uma infinidade de elogios também, quando percebe que a rodovia melhorou, que houve a evolução, que estão acontecendo as coisas, né? Que a sociedade espera. Então isso tem sido bem bacana também. A rede social funciona bastante. Que o pessoal agora com rede social de fato está mais fácil de chegar também a vocês, né? E vocês estando nas redes sociais, isso também é interessante, assim, porque antes não conseguia ter muito acesso também à própria concessionária, tinha que entrar no canal pelo ouvidoria, BCO, né? ou no papelzinho, enfim. Então agora facilita também para vocês também receberem esses feedbacks e usar isso como melhorias. Exatamente. Né? E só antes, eu quero falar sobre esse ponto também, mas eu queria aproveitar que vocês comentaram sobre... Você comentou da Rio Minas, que iniciou em 2022, né? Foi o leilão. Isso. A CSG foi 2022 também? Nós iniciamos em fevereiro de 23. De 23. O leilão foi 22 também, né? Leilão abril de 22. 22. Então, duas concessionárias novas, né? 2 projetos novos. E eu queria entender, Guilherme, como que a NTT avalia um projeto, se ele é bem sucedido ou não? O que vocês levam em consideração? É a satisfação do usuário? É a rodovia bem pontuada lá na CNT? A CNT, na pesquisa da CNT. O que vocês avaliam para dizer, putz, esse projeto foi bem sucedido, podemos usar ele como um case de fato? Acho que o leilão é o grande marco que tem de um projeto de estruturação de concessão. Mas tem que olhar que antes dele foi um período longo de estudos, de participação em controle social, que você leva até a sociedade aquele projeto, ele é aperfeiçoado posteriormente, leva para o Tribunal de Contas, seja ele do Estado ou da União, para posteriormente ter o grande momento do leilão. Acho que o primeiro passo do leilão bem sucedido é quando se tem interessados que participam e ali levam esse projeto. Mas o sucesso de fato para a gente é o quê? O cumprimento das obrigações previstas naquela modelagem. E o que nós temos visto nos últimos anos, nessa 4ª etapa de concessões federal, agora indo para a 5ª etapa, é que os contratos têm sido cumpridos, as obrigações ali previstas, mas as concessionárias têm ido um pouco além. Elas têm antecipado as entregas das obras do cronograma previsto. Em algumas situações, percebendo a necessidade do usuário, antecipando algumas obras, ou fazendo trocas, ou até mesmo adaptando, porque aquele estudo que foi feito 3, 4 anos atrás,
a fotografia de hoje é diferente daquela fotografia daquele momento. O dinamismo é muito grande. O dinamismo né? é muito grande. Novas tecnologias, isso é muito bacana. Desculpa, já te Não. interrompendo. Mas nós temos um exemplo disso que o Guilherme está falando. Você pega, por exemplo, a nossa Ecovias do Araguaia, que é o trecho que liga Anápolis, em Goiás, até a Aliança do Tocantins, no Tocantins. São 851 quilômetros que a gente opera ali. A rodovia também, a concessionária é nova, e lá estava previsto conectividade. E no contrato que poderia ser atendido na obrigação contratual com o Wi-Fi, que é uma tecnologia que a gente viu que não performou bem. Propusemos para a agência de colocar o 4G. Né? Então, em parceria com a agência, nós já fizemos essa melhoria lá na Ecovias do Araguaia. Então, isso é que é bacana, isso é trazer, né? O que há de melhor. Isso é experiência para o usuário, melhora, porque ele ter conectividade, imagina viajar todos os quilômetros da rodovia conectado e você fornecendo informações, como disse, em tempo real, e essa que é a grande questão nesse ponto de melhorar a experiência do usuário, com carros cada vez mais modernos, autônomos. Então, claro, sempre respeitando todas as leis de trânsito, não tem dúvida disso, mas essa questão da conectividade é muito bacana. Né, não, e percebe-se realmente justamente isso. Antecipação, ajustes que tenham, e a gente vê incessantemente os próprios concessionários querendo aprofundar a melhores entregas. Independente disso, se vai alterar, nem pensando em mudança de tarifa, mas sim aquela satisfação e o ir além. O interessante que vale destacar o ciclo virtuoso que se tem dos projetos de infraestrutura. Avançamos um pouco no federal, mas, por outro lado, o estadual avança daqui, uma tecnologia que é lançada aqui é implementada no estadual e vice-versa. Então, você vai estimulando e subindo o sarrafo, seja do privado ou do público. Exatamente. É um crescimento assim orgânico, porque todos querem realmente prover uma infraestrutura de qualidade que vá além das obras, mas sim com serviços, tecnologia, e que realmente tem uma satisfação de utilizar esse modo que é tão importante para a gente, que é o modo terrestre. Legal. Até falando da parte de satisfação, voltar um pouco naquele assunto que a gente estava falando das redes sociais. Não só das redes sociais, né, mas agora que vocês têm recebido mais feedbacks aí dos usuários, inclusive ligando para a concessionária, achei isso muito, muito bacana. Como vocês já chegaram a fazer algum tipo de implementação de uma solução nova ou alguma inovação nas concessionárias que veio do usuário como sugestão? Isso existe? Vocês conseguem ficar atento a algum tipo de... ou entender um pouco melhor o comportamento dos usuários para pensar em alguma solução específica para trazer isso como melhoria de fato? Então, tem muito a ver com o que o Guilherme falou. Justamente você adequar o contrato enquanto ele está em andamento, né? Está em execução. Tem muitas demandas que são locais, questão de segurança, questão de um acesso. Você percebe que muitas vezes o estruturador da concessão, ele não consegue pensar em detalhes porque ele vê uma coisa muito do alto, né? Quando você começa a executar o contrato, você começa a conhecer os lindeiros, você começa a entender qual é a dinâmica da concessão ou daquela rodovia, o que é mais premente ali para o nosso cliente, né? O estruturador não consegue ver isso, né? É impossível de ver. E o nosso contrato, ele é o espelho praticamente dos contratos hoje da NTT, ele é um contrato moderno e ele permite você tem essa flexibilidade de você antecipar alguma coisa, antecipar outro item, né? E isso a gente percebe que está ajudando muito o nosso cliente. E logicamente isso vem de demanda do próprio cliente. Então, assim, as pessoas reclamam, as pessoas pedem. Logicamente, quando você chega ali numa concessão, num trecho que é muito precário, as demandas elas são inúmeras e todos querem ao mesmo tempo, né? Mas não dá. Olha, isso aqui, tal coisa vai acontecer na data tal, de acordo com o nosso contrato. Se a gente antecipar, ou se a gente fizer a mais, desequilibra o contrato, então não fica legal. Mas chega um ponto que você vê que aquilo lá realmente é premente. É mais importante você fazer uma obra X do que a obra Y. E o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele é bastante maleável. Então a gente está tendo bastante sucesso nessa tratativa e são justamente o feedback do que vem do nosso cliente. É isso que embasa todo o nosso plano de ação, né? Muito bom. Algumas coisas realmente ocorrem, como o Ricardo está colocando, né? Você às vezes recebe sinais do usuário de alguma demanda, alguma necessidade. Já ocorreu, posicionamento de passarela, né? É um exemplo, poxa, precisava de um retorno próximo. Então isso traz, a gente estuda, avalia, né? Junto com a agência, vê a necessidade, faz os estudos necessários.
E mesmo do ponto de vista operacional, né? Você pega, por exemplo, a demanda do usuário, você está sempre recebendo sinais via rede social, nessa comunicação que a gente tem com o usuário. Né? Uma questão é o WhatsApp. O 0800 hoje está no WhatsApp. Né? Então, a comunicação com o usuário ali ficou muito mais fácil. Então, existe isso. Isso aí é o dinamismo do negócio, né? Uhum. Acontece bastante a gente estar recebendo esses inputs aí do usuário. Perfeito, perfeito. E a gente está quase caminhando aí pro final, tá, pessoal? Que senão vai fazer o Lodge perder o voo. Mas eu queria trazer um pouco aí da parte das tecnologias aí que estão sendo implementadas. Você comentou, né, Guilherme, do Free Flow, do HS-Win, enfim, várias outras soluções, conectividade que você comentou. Como que vocês estão enxergando aí a tecnologia para apoiar na experiência do usuário? A gente sabe que nos contratos já estão trazendo algumas coisas nesse sentido, o próprio Sandbox, né, que vai apoiar e permite também a concessionária testar mais coisas. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante, permitir os testes, o piloto. Eu acho que isso é fantástico, porque senão isso fica... uma sacada espetacular isso. Né? Não, eu faço as palavras do Lodge as minhas. É uma sacada espetacular de ferramentas que existem e que a gente percebe realmente a cultura e a maturidade dos players privados de querer constantemente buscar inovações e testar, implementar. E dou até um pouco de um spoiler aqui, João, e eu sou um fã aqui também do trabalho que tem exercido pela própria Eco, de uma grande parceira nesse processo de inovação. Nós queremos implementar aqui no futuro, não muito distante, médio prazo, pegar um trecho de uma concessão já concedida e fazer uma rodovia do futuro. Sejam 5 km, 6 km, ali um trecho homogêneo e colocar todas as tecnologias existentes ou que podem ser implementadas de um ambiente de testagem, onde possa o usuário, o concessionário testar, a academia estudar, para realmente a gente estar indo além. E trazer que nada que a gente tem experiência internacional, hoje o Brasil não tenha presente. Então os contratos têm se tornado mais maleáveis, que o Ricardo colocou, de adaptação, tem o Sandbox para estimular a inovação, e também a própria revisitação da agência, que às vezes o concessionário quer antecipar, implementar uma tecnologia que não está prevista na modelagem, e às vezes o contrato, que não tinha aquela fotografia do momento, penaliza o concessionário por estar inovando ou mudando uma concepção. Então é um processo, vamos dizer assim, fluido, que tenha de contrato, de modelagem, de instrumentos regulatórios e próprio um ambiente de conciliação que você permite a alteração daquele conceito para realmente trazer inovação de tecnologia, de obra, enfim. É um processo que a gente costuma falar muito de ganha-ganha. É isso aí. Ganha o poder concedente, ganha a agência, ganha a concessionária e ganha especialmente o usuário. É isso aí. A tecnologia é fundamental, né? A inovação, você está buscando isso, está acompanhando isso daí. Isso é porque vem junto com a demanda do usuário, né? Então, isso é fundamental, é importante. Estamos aí com esse ambiente Sandbox, experimentando o HS-Win, né, que agora já foi homologado. Isso é importante do ponto de vista de pesagem veicular, segurança viária, né? A questão da sustentabilidade, redução de emissões. Temos aí veículos elétricos também, que a Eco-Rodovias está implantando pontos de carga de veículos elétricos em todas as suas rodovias. Nós já temos mais de 80 pontos instalados e a ideia é colocar que o usuário ele tenha em cada rodovia da Eco-Rodovias, no máximo em 60 quilômetros, ele tem que ter um ponto de abastecimento para veículos elétricos. Né? Essa é a nossa pauta ESG, está dentro da nossa pauta ESG e tal. Né? Poxa, isso vai ser excelente, né? Porque hoje um dos principais empecilhos para a adesão dos carros elétricos. Exatamente. Então é uma demanda que está chegando e você tem que se antecipar a ela. Né? É assim que tem que ser. E isso é melhorar a experiência do usuário. Né? Tem a questão também, o próprio Free Flow, né, que está aí, veio para ficar, né? E vai melhorar muito mais. Está aqui o Rio Grande do Sul, nós temos o exemplo aqui. Né? A Eco já vem testando pórticos também de Free Flow, tem na Ponte Rio-Niterói, tem na Estadual de São Paulo. A Eco Noroeste também vai começar a operar Free Flow agora por esses dias. Né? Tem também um sandbox que nós estamos fazendo com a Ecovias do Araguaia, que é a utilização de drones para a inspeção rodoviária, onde você pode, com isso, ter uma prestação de serviço mais imediata, mais rápida para esse usuário. Né? Questão de inteligência artificial nos nossos sistemas operacionais, câmeras com inteligência artificial. Então, isso tudo vem para que o usuário possa ter uma viagem tranquila, com segurança, né? E uma excelente experiência. Show. Até falando do Free Flow,
era uma obrigação contratual? Não. Vocês mudaram, A gente né? também está no sandbox regulatório, né, do Free Legal. Flow. A gente, tem 1 ano e meio de concessão praticamente, mas a gente tem muita vontade, né? Então, dessa parte de tecnologia é o que a gente está sempre estudando. A questão do 4G também também estamos colocando nossa concessão. E lá é uma região que quase não pega Quase área, não né? pega. Então, assim, só que o 4G não é por uma obrigação do Wi-Fi, como o Alberto disse, né? Na verdade, a gente trocou a comunicação de rádio pelo 4G, que seria muito mais... Só que a reboque disso vem a comunicação do próprio cliente, que vai ter o 4G disponível. Logicamente, começa só com essa operadora que a gente está contratando, mas o roaming já vem logo na sequência, né? O Free Flow foi uma questão, assim, quase que óbvia, porque a gente, como somos novos no setor, vamos dizer assim, você olhava aquelas praças de pedágio, era absurdo, né? Um desperdício de recurso tremendo, né? De todo mundo. Recurso humano, recurso ambiental, recurso financeiro, um absurdo, muito ineficiente. A gente tinha que construir 6 praças de pedágio. Então, o governo do Rio Grande do Sul, sandbox regulatório, acordo, trocamos as 6 praças por 6 pórticos e Free Flow, que é o que hoje roda lá. Fantástico. Então, a nossa concessão hoje é 100% Free Flow, não existe mais praça de pedágio. O HS-WIN também está na fila. O nosso prazo para colocar a pesagem é o 3º ano. Com certeza o HS-WIN vamos aprofundar bastante ali o estudo e claro que com certeza vai estar sendo colocado ali. Reabastecimento de carro elétrico também está no nosso radar. Então, nós como concessionária, o ACSG, a gente pensa muito para frente. A gente não quer fazer sempre as coisas como sempre foram feitas, né? A gente observa o que tem e a gente tem sempre que tentar melhorar e oferecer o melhor possível ao nosso patrão, né? Que é o usuário nosso cliente, que é o que paga a nossa tarifa de pedágio, né? Show. E só um ponto interessante trazer nesse processo de crescimento, de competição ou de ciclo virtuoso é que são tecnologias, estão sendo tecnologias abertas. A Eco conseguiu agora a homologação do software e do equipamento, mas é uma tecnologia que não vai ficar restrita para a Eco. A Eco foi a pioneira, mas vai estar aberta para outros. O Free Flow, o CCR começou, já está sendo implementado de maneira full no Rio Grande do Sul. Também uma tecnologia aberta. Os equipamentos, alguns são importados, mas isso vai fomentar a indústria nacional. Ou seja, você vê uma mudança de paradigmas e a constância de evolução, que é algo que é impressionante. Eu vejo que a cultura mudou muito, né? A cultura das concessionárias mudou bastante. E se me permite, João, só para finalizar minha fala, assim, a imensidão de dados que nós temos, que isso vai permitir os dados recolhidos com Free Flow, os dados recolhidos com HS-WIN, no fluxo de veículos, tipos de carga, horários, enfim, é tanto dado que vai permitir ao poder público como um todo planejar de uma forma muito mais precisa e fazer eventuais correções de rota de uma forma preditiva. Perfeito. Até essa questão dos dados, vou aproveitar para fazer o fechamento aqui. E Lodi, vocês têm 11 concessionárias, vocês vão estar já estão gerenciando uma infinidade de dados, né? E pensando na experiência do usuário, quais têm sido hoje os principais desafios para usar toda essa informação e treinar, né? E a gente fez um outro episódio que o Afrânio, ele comentou um pouco sobre trazer para a cultura, né? Uma cultura baseada em dados, de fato, da Eco. Mas quais têm sido hoje os principais desafios para implementar ações ou implementar soluções tecnológicas ou não para a experiência do usuário e treinar a equipe de vocês para garantir que isso funcione? Bem bacana, João. Realmente é um infinito. O Guilherme também colocou bem, você, o Afrânio, como falou, a questão dos dados, fundamental. Nós temos uma infinidade. Para isso, vamos utilizar a IA, a inteligência artificial. Então, tem que trabalhar bastante aí para pegar, usufruir melhor todas as informações em prol do usuário, em trazer benefícios, né? E essas melhorias todas que estão vindo, tecnologias e tal. Eu acho que o grande desafio aí seria a legislação acompanhar tudo isso também. Né? Eu acho que esse é um ponto, né? Nós estamos trazendo aí o HS-WIN, tem o Free Flow e tudo, mas a questão da legislação está bem adequada, eu acho que é um desafio, ela acompanhar, porque a tecnologia vem muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Daqui a pouco já vai ter outra coisa aí, a gente já está propondo, já está estudando, então isso é um ponto, né? Que precisa ser ajustado, está acontecendo, a agência junto com o Senatran, Ministério,
estar trabalhando fortemente nisso, né, sem dúvida nenhuma, junto com todos nós nesse ambiente. E a questão também é a mudança de cultura do usuário para que ele também perceba os benefícios dessas novas tecnologias e comece a usar elas na plenitude, né? Usufruindo de toda essa tecnologia. Há uma mudança de cultura, seja lá no HS Win, né? Que ele, olha, não vai ter o pátio para transbordo, não tem, mas a questão ali é que ele não pode usar a rodovia com excesso de peso, né? Ele tem que se adequar a isso, né? Porque mais pórticos virão, né? Então tem todo o enforcement em cima disso. Na própria questão do free flow, precisa ajustar alguma coisa, como o pagamento, se não foi na hora e tal, ótimo, mas é preciso ter uma adequação também na cultura de uma forma geral, né, de utilização dessas novas tecnologias. Excelente. Excelente, pessoal. Então acho que assim a gente encerra aqui mais um episódio. Obrigado, Guilherme, Ricardo, Alberto, obrigado aí por terem participado. Parabéns, né? Não só obrigado, mas parabéns pelas iniciativas. Tanto a NTT aí em inovações no contrato, vocês lá no Caminho da Serra Gaúcha quebrando o paradigma do povo gaúcho, vocês da Eco com todas essas iniciativas aí que você comentou, acho que é fantástico mesmo ver esse movimento acontecer, né? A gente vê que o mercado está realmente num movimento muito intensivo para, de fato, melhorar a experiência do usuário, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí para vocês, obrigado para quem nos assistiu. Deixem os comentários de vocês aí para contribuir com o debate, tragam a opinião de vocês, o que vocês estão encontrando também de outras iniciativas em relação ao tema. E nos acompanhem aí também no canal do YouTube, só se inscrever que vocês já vão acompanhar os demais episódios do podcast, webinars, workshops e tudo mais. Então é isso, gente. Obrigado, um abraço e tchau, gente. Guilherme, o Ricardo e a você, João. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, João. Parabéns pela mediação, moderação, ao Lodge, pelas exposições. O Ricardo, que não conhecia, parabéns pelo trabalho executado lá. Seguimos juntos. É isso. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Muito obrigado. Tchau.